Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @darkus_histórias. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. E lembre-se de deixar o like e as estrelas no Spotify. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Opa, Legião, tô aqui no início só para dar um recado rapidinho. Na verdade é um recado e agradecimento, né? Eu tô agradecendo ao Rafael Cardoso porque foi uma indicação de história dele. E assim, eu comecei a ler, achei maravilhosa e quis trazer pra vocês, tá bom? Eu nunca tinha ouvido falar dessa história, mas talvez alguns de vocês conheçam, tá bom? Espero que vocês gostem e dá aquele feedback maroto nos comentários que vai ajudar muito, tá? Outra coisa, se vocês quiserem indicar histórias que vocês gostem, que vocês acham interessante, pra eu estar trazendo aqui em formato de audiodrama, formado do meu jeito a história, pode indicar também, tá bom? Então, agradeço aí, bora pra história e tenha bons devaneios. Não tenho boca e preciso gritar. Por Harlan Ellison. Flácido, o corpo de Gorrister pendia da paleta cor-de-rosa, sem suporte, suspenso bem acima das nossas cabeças na câmara do computador, e ele não tremia na brisa fria e oleaginosa que soprava eternamente pela caverna principal. O corpo estava pendurado de ponta cabeça, preso na parte de baixo da paleta pela sola do pé direito. O sangue havia sido drenado por meio de uma incisão precisa feita de orelha a orelha, ao longo de seu maxilar. Não havia uma única gota de sangue na superfície espelhada de chão de metal. Quando o próprio Gorrister se juntou ao grupo e olhou para o corpo, já era tarde demais para perceber que, uma vez mais, a Amy estava nos enganando, divertindo-se às nossas custas. O cadáver pendurado não passava de uma brincadeira sádica por parte da máquina. O resto de nós havia vomitado, afastando os rostos uns dos outros com um reflexo tão antigo quanto a náusea que o produziu. Gorrister empalideceu. Era quase como se ele tivesse se deparado com um boneco de voodoo e agora temesse o futuro. Meu Deus! Ele disse em voz baixa e saiu de perto. Os 4 outros de nós foram atrás dele depois de um tempo e o encontramos sentado em um dos bancos gelados, a cabeça apoiada entre as mãos. Ellen se ajoelhou ao lado dele e acariciou o cabelo. Ele não se mexeu, mas sua voz saiu da face encoberta com bastante clareza. Por que ele não liquida a gente e termina com isso de uma vez por todas? Jesus Cristo, eu não sei mais quanto tempo consigo aguentar. Era o nosso 109º ano dentro da máquina. Gorrister estava falando por todos nós. Nindok, esse era o nome que a máquina nos havia forçado a usar para nosso companheiro, porque a Amy se deleitava com os sons estranhos, estava achando que existia comida enlatada nas cavernas de gelo. Gorrister e eu tínhamos nossas dúvidas. É outra baboseira, eu falei. Igual aquela porcaria de elefante congelado que a Amy inventou pra gente. Benny quase perdeu a cabeça naquela vez. Nós vamos nos arrastar por todo o caminho e a comida vai estar apodrecida ou alguma merda desse tipo. A gente tem que esquecer isso. Vamos ficar por aqui mesmo. Ele vai ter que nos trazer alguma coisa para comer logo logo, ou então vamos morrer de fome. Benny deu de ombros. Fazia 3 dias desde a última vez que havíamos comido. Minhocas, grossas e pegajosas. Nindok já não tinha mais certeza. Ele sabia que aquilo era palpável, a chance de daquilo ser uma brincadeira da máquina. Mas seu corpo estava ficando esquelético. Lá nas cavernas não poderia ser muito pior do que aqui. Estaria mais frio, é claro, mas isso não importava tanto. Quente, frio, granizo, lava, furúnculos ou pragas. Não fazia diferença. A máquina se masturbava e nós tínhamos que suportar ou então morrer. Ellen decidiu por nós. Eu preciso comer alguma coisa, Ted. Talvez haja alguma fruta por lá. Por favor, Ted, vamos. Eles me venceram com facilidade. Que inferno.
mas eu estava pouco me lixando. A Ellen ficou agradecida. Ela aceitou me receber 2 vezes fora da ordem, mas até isso tinha deixado de importar. Ela nunca gozava, então por que eu deveria dar valor a isso? A máquina, porém, soltava risadinhas todas as vezes em que a gente transava, bem alto do teto, pelas costas, por todos os lados, debochando da gente. Aquela coisa rindo sem parar. Na maior parte das vezes eu pensava em AM como uma coisa, um objeto sem alma, mas no resto do tempo eu pensava nele como alguém. E alguém no masculino. Algo paternal, patriarcal, um homem muito egoísta e ciumento. Ele. Deus como um papai degenerado. Partimos na quinta-feira. A máquina sempre nos mantinha atualizados quanto à data. A passagem do tempo era importante. Não para nós, com certeza, mas para ele. AM. Quinta-feira. Obrigado, AM. Nindok e Gorrist carregaram Ellen durante um tempo, suas mãos segurando firme os punhos uns dos outros para formar um assento. Benny ia atrás e eu ia logo na frente, só para assegurar que se acontecesse alguma coisa, seria só com um de nós, e pelo menos Ellen sairia ilesa. Ilesa, imagine, como se fizesse qualquer diferença. As cavernas de gelo ficavam a cerca de 1.500 quilômetros dali. No segundo dia de viagem, quando estávamos descansando sobre aquela forma parecida com o sol que a Amy havia materializado, ele nos enviou uma gororoba fétida. Nosso maná. Tinha gosto de urina de porco fervida. Comemos tudo. No terceiro dia, nós atravessávamos o Vale da Absolescência. Um lugar cheio de carcaças oxidadas de computadores antiquados. A Amy foi tão impiedoso com sua própria vida quanto com as nossas. A luta pela perfeição era uma marca forte da sua personalidade. Se tratava de uma questão de eliminar elementos improdutivos da sua própria massa ou de se aperfeiçoar métodos para nos torturar. A Amy era tão meticuloso quanto poderia sonhar aqueles que o inventaram, os quais há muito tempo já haviam virado poeira. Notamos que certa luminosidade estava se infiltrando naquele local. Então chegamos à conclusão de que deveríamos estar bem próximos da superfície. Mas era de conhecimento geral que nenhum de nós deveria escalar para confirmar. Não havia absolutamente nada lá fora. Por mais de 100 anos, não havia nada que pudesse ser considerado alguma coisa. Somente os destroços carbonizados do que antes foram as casas de bilhões de pessoas. Agora havia apenas 5 de nós, esquecidos aqui dentro, sozinhos com a Amy. Ouvi ele dizer de modo frenético: Não, Benny, não. Por favor, Benny, não faça isso. Então percebi que eu estava ouvindo Benny murmurar. Sob a respiração, por vários minutos, ele dizia repetindo e repetindo e repetindo: Eu vou sair daqui, eu vou sair, eu vou sair daqui. Seu rosto de macaco estava deformado em uma expressão de tristeza e prazer. Era tudo misturado. As cicatrizes de radiação que a Amy lidera durante o festival foram desenhadas em uma massa de rugas brancas e rosadas, cujas partes pareciam se mexer umas independentes das outras. Benny talvez tenha sido o mais sortudo de nós 5. Ele havia pirado de vez, tendo enlouquecido alguns anos atrás. Acontece que, apesar de nós podermos xingar a Amy com o nome que quiséssemos e ter qualquer pensamento trajante sobre os chips derretidos, placas-mães corroídas, circuitos queimados e painéis de controle estraçalhados, pois a máquina aceitava isso tudo, ela, por outro lado, não tolerava que tentássemos escapar. Benny saltou para longe de mim quando eu tentei agarrá-lo. Ele se arrastou trepando em um cubo de memória entortado e infestado de componentes apodrecidos, e ficou ali por um tempo, de cócoras, como o primata com quem a Amy pretendia que ele se parecesse. Então ele pulou, bem alto, segurou um maço de metais corroídos e subiu, mão após mão, feito um chimpanzé, até chegar à borda uns 6 metros acima da gente. Ted, Nindok, por favor, ajudem ele. Faz ele descer antes que... Ellen parou.
Lágrimas acumulavam-se em seus olhos. Ela mexia as mãos sem rumo. Era tarde demais. Nenhum de nós queria estar perto dele quando o que quer que fosse acontecer de fato acontecesse. Além disso, todos percebemos a preocupação da Ellen. Quando a Amy, em sua fase histérica completamente irracional, metamorfoseou Benny, não foi apenas o rosto dele que foi transformado num símio gigantesco. Benny ficou grande também nas partes íntimas. E ela amou aquilo. Ela se entregava a gente como era de se esperar. Mas o que ela adorava mesmo era receber dele. Oh, Ellen, doce Ellen, que colocávamos no pedestal. Ellen pura e imaculada. Ellen tão límpida. Vadia imunda. Gorrister a estapeou. Ela caiu no chão, erguendo logo os olhos para o pobre Benny enlouquecido, e desatou a chorar. Seu maior escudo era chorar. Nós havíamos nos acostumado com isso 75 anos atrás. Gorrister a chutou na costela. Nessa hora o som começou. Era um som leve no início, metade som, metade luz, algo que começou a brilhar para fora dos olhos de Benny e a pulsar com estridência crescente, sonoridades enturvecidas que cresciam cada vez mais, colossais e figurantes conforme a luz aumentava em ritmo. Deve ter sido doloroso, e a dor provavelmente estava crescendo na mesma proporção da intensidade da luz e do volume do som, pois Benny passou a choramingar em miados como um animal ferido. Primeiro, bem baixo, quando a luz estava fraca e o som ainda era quase inaudível, mas crescendo conforme seus ombros se retorciam e se engruvinhavam, aproximando-se um do outro, as costas se encurvando como se ele estivesse tentando escapar da própria corcunda. Suas mãos, meio que atrofiadas, se dobravam sobre o peito como se fossem as patas de um esquilo. A cabeça inclinava-se torta para o lado, a pequena e triste cabeça do macaco comprimindo-se em agonia. Então ele começou a berrar e a uivar. Os sons vindo de seus olhos ficavam mais altos, mais e mais altos. Eu tampei os ouvidos com as mãos, mas não dava para impedir aquele som. Ele atravessava tudo com facilidade. A dor fez minha carne estremecer, como se uma chapa de alumínio estivesse sendo esfregada contra meus dentes. Na sequência, Benny foi subitamente puxado para ficar ereto. Ficou de pé sobre a viga em que estava e rodou na ponta dos pés à maneira de uma marionete. A luz agora era lançada para além dos olhos em 2 grandes feixes cônicos. O som continuava aumentando insuportavelmente, chegando a atingir uma escala incompreensível, e Benny caiu para frente, direto para baixo, esborrachando-se no chão de aço com uma pancada estrondosa. Ele ficou estirado, sacudindo-se de um lado para o outro, os feixes de luz girando em ângulos desnorteados e o som crescendo numa espiral ruidosa para fora de qualquer nível normal. Então, lentamente, a luz esmaeceu de volta para dentro da cabeça. O som foi diminuindo e Benny foi deixado de lado, chorando copiosamente. Seus olhos eram 2 bolas úmidas e moles de uma geleia parecida com pus. A Amy o havia deixado cego. Gorrister, Lindok e eu. Nós olhamos para o outro lado, mas não antes de termos notado a expressão de alívio no rosto de Ellen. Uma luz verde marítima inundava a caverna onde havíamos montado o acampamento. A Amy providenciou quinquilharias e nós as utilizamos como lenha. Sentamos amontoados ao redor de um fogo patético de tão fraco e ficamos contando histórias, para evitar que Benny voltasse a chorar em sua noite permanente. O que significa a Amy, afinal? Gorrister respondeu. Nós já havíamos repetido essa conversa milhares de vezes antes, mas era a história favorita do Benny. No começo significava Allied Master Computer, computador mestre aliado. Depois passou a significar Adaptive Manipulator, ou manipulador adaptativo. Mas mais tarde ele se tornou consciente e passaram a chamá-lo de Aggressive Menace, ameaça agressiva. Só que aí já era tarde demais, e por fim ele mesmo
com sua inteligência emergente, passou a se chamar de AM, dizendo que isso significa I am, ou seja, eu sou. I think, therefore I am. Penso, logo existo. Benny deixou uma baba escorrer. Depois riu para si mesmo. Havia o AM chinês, o AM russo e o AM americano. Gorrister se deteve. Benny estava esmurrando o chão com o punho cerrado. Benny não estava feliz. Gorrister não havia iniciado do começo. Gorrister voltou ao início. A Guerra Fria cresceu. Tornou-se a Terceira Guerra Mundial e foi se expandindo. Aquilo virou uma guerra enorme. Uma guerra muito complexa, de modo que os envolvidos precisaram de computadores para lidar com os problemas que iam aparecendo. Eles passaram a construir os AMs. Havia o AM da China, o AM russo e o AM americano. Tudo ia bem, até que eles resolveram interligar tudo no planeta inteiro. Um dia a AM despertou e percebeu quem ele era. Ele estabeleceu novas conexões e foi alimentando os dados para fazer novas matanças. E foi assim até que todo mundo estivesse morto, exceto por nós 5. E aí a Amy nos trouxe pra cá. Benny sorria satisfeito. Ele babava de novo. Com a bainha da saia, ela enxugou a saliva no canto da boca. Gorrister sempre tentava contar a história de forma cada vez mais sucinta. Mas a verdade é que, além dos fatos nus e crus, não havia nada mais para ser dito. Nenhum de nós sabia por que motivo a Amy havia preservado 5 pessoas ou por que ele escolhera a gente em específico. Também não sabíamos por que ele passava o tempo todo nos atormentando ou sequer por que ele havia nos tornado virtualmente imortais. Na escuridão, um dos centros de processamento de dados começou a unir. Quase 1 quilômetro de distância através das entranhas da caverna. Outro fez o mesmo, acompanhando Tom. Então, uma a uma, cada parte da máquina foi entrando em atividade, vibrando excitada com o estremecimento que lhe percorria por inteira. O som aumentou e as luzes foram se acendendo nos painéis como se fossem relâmpagos. O barulho cresceu tanto que soava como 1 milhão de insetos metálicos fervilhando numa ameaça sem controle. O que é isso? Questionou Ellen, com a voz cheia de pavor. Mesmo depois de tanto tempo, ela ainda não estava acostumada com aquilo. Vai ser terrível dessa vez, Lindok falou. Ele vai agir, Gorrister disse. Eu sei que vai. Vamos fugir daqui. Gritei de repente, me colocando de pé. Não, Ted. Senta aí. Ele pode ter colocado fósseis por aí, ou alguma outra armadilha qualquer. Não vai dar pra ver. Está tudo escuro demais, Gorrister falou com resignação. Foi aí que nós ouvimos. Eu não sei. Algo estava se movendo próximo da gente, oculto pelas trevas. Enorme, trôpego, peludo, gosmento, avançando em nossa direção. Não conseguimos nem ao menos vislumbrar seu vulto, mas havia aquela forte impressão de que se tratava de algo corpulento, de uma massa volumosa, um peso enorme, saindo do breu para nos atropelar. Era mais uma sensação de pressão, de ar comprimido num espaço limitado e fazendo força para escapar, expandindo as paredes de uma esfera invisível. Benny lamuriava. Lindok mordeu o lábio inferior para fazê-lo parar de tremer. Ellen deslizou pelo piso metálico para se aninhar no abraço de Gorrister. Havia cheiro de carpete embolorado na caverna. Havia cheiro de madeira empenada. Havia cheiro de veludo sujo. Havia cheiro de orquídeas apodrecidas. Havia cheiro de leite estragado. Havia cheiro de enxofre, de manteiga azeda, de óleo viscoso, de graxa, de pó de giz, de cadáveres escalpelados. A Amy estava nos atiçando, nos provocando. Escutei a mim mesmo guinchar de dor e percebi que sentia uma pontada terrível e persistente na articulação da mandíbula. Saí correndo de 4, escorregando na frigidez do metal, o fedor me sufocando, a cabeça
estalando com uma dor trovejante que me fazia fugir horrorizado. Fugi feito uma barata, devorado pela escuridão, aquela coisa me perseguindo. Inexorável, sempre ao meu alcance, os outros continuavam lá atrás, aglomerados ao redor da fogueira, soltando risadinhas. O coro histérico de gargalhadas dementes revolteando na escuridão como uma fumaça enfeitiçada. Eu me afastei o mais depressa possível e me escondi. Nunca me disseram quantas horas, dias ou até anos eu fiquei assim. Ellen esbravejou por eu ter ficado amuado e de mau humor, e Nindok tentou me convencer de que aquelas risadas foram apenas atos reflexos resultantes do nervosismo deles. Mas eu sabia que não se tratava daquele alívio que um soldado sente quando a bala atinge o homem ao seu lado. Eu sabia que não se tratava de um ato reflexo. Eles me odiavam, isso sim. Eles com certeza estavam num ciclo de ódio contra mim, e a Amy podia sentir esse ódio, fazendo tudo para piorar para o meu lado justamente por causa da profundidade dos sentimentos. Nós estávamos sendo mantidos vivos de tal forma que permanecíamos sempre com a mesma idade que tínhamos quando a Amy nos trouxe aqui para baixo. De modo que eles me odiavam porque eu era o mais jovem e também porque eu era aquele que a Amy havia afligido menos. Eu sabia. Deus, como eu sabia. Aqueles bastardos. Aquela puta suja da Ellen. Benny havia sido um teórico brilhante, um professor universitário. Agora ele era pouco mais do que meio homem, meio símio. Ele havia sido bonito e a máquina arruinou isso. Ele fora lúcido e a máquina o levou à loucura. Ele sempre fora gay e a máquina lhe apresentou com um órgão do tamanho de um cavalo. A Amy fez um belo serviço em Benny. Gorrister, por sua vez, era um homem antenado e consciente. Pacifista, provia marchas contra a guerra. Era um cara que não sabia ficar parado. Era um planejador, um empreendedor, alguém que via mais longe. Nas mãos de Amy ele se tornou indiferente. Um morto-vivo sem ânimo, como se ele tivesse sugado os sonhos e as energias. Nindok passava longos períodos sozinho no escuro. Eu não sabia o que ele fazia nesses momentos de reclusão. A Amy nunca nos deixou saber. Mas seja lá o que fosse, Nindok sempre voltava pálido como se o sangue tivesse lhe fugido do corpo. Deixando ele abalado, trêmulo, a Amy o atingiu em cheio de uma maneira toda especial, muito embora nós não soubéssemos como. E Ellen, aquela babaca, a Amy não mexeu com ela. Deixou que ela mesma se tornasse por si só uma vadiazinha ainda mais vulgar do que ela já era. Todo aquele discurso doce sobre a luz, a esperança, todas as memórias de amor verdadeiro que ela dizia ter, todas aquelas mentiras em que ela queria que a gente acreditasse. Aquele papo de que ela era virgem até cair nas garras de Amy. Conversa fiada. A pequena Ellen. Minha pequena Ellen. Ela adorava aquilo. 4 homens só pra ela? Não. Eu sabia que a Amy lhe dava prazer. Mesmo ela dizendo que não era legal fazer aquilo tudo. Eu fui o único a conservar a sanidade e a integridade. Fui sim. A Amy não mexeu na minha cabeça. De jeito nenhum. Eu só tinha que suportar os castigos que ele inventava para a gente. Todas as ilusões, os pesadelos, os tormentos. Mas aqueles porcos, todos os 4, eles estavam alinhados e arranjados contra mim. Se eu não precisasse ficar em guarda a cada segundo, então provavelmente teria sido mais fácil lutar contra a Amy. A essa altura a dor passou e eu comecei a chorar. Jesus, meu bom Jesus. Se algum dia houve algum Jesus e se existir algum Deus, eu imploro, eu suplico, tira a gente daqui, ou pelo menos nos deixa morrer. Por favor, pois agora eu acho que compreendi tudo por completo. Compreendi tão bem a ponto de conseguir expressar em palavras. A Amy pretende nos manter em seu estômago para sempre, nos retorcendo e nos torturando pela eternidade. A máquina sempre nos detestou,
com um ódio tão grande que chega a atingir um tamanho que nenhuma outra criatura dotada da sensibilidade jamais experimentou antes. E nós estávamos indefesos. Assim, outra verdade se tornou horrorosamente clara para nós. Se existiu Jesus e se existe um Deus, então esse Deus só pode ser a Amy. O ciclone nos atingiu com a força de uma geleira rachando estrondosamente no oceano. Era uma presença palpável, ventos que rasgavam a nossa pele, forçando-nos a voltar pelo caminho pelo qual havíamos vindo, descendo pelos meados dos corredores escuros forrados de painéis do computador. Ellen gritou ao ser levantada no ar e arremessada de encontro a um entulho de máquinas ruidosas. Cada uma delas mais estridente do que revoadas de morcegos. Mas ela não conseguiu sequer cair. O vento a manteve flutuando, esbofeteando e batendo seu corpo contra os objetos, jogando de um lado para o outro, para trás, para o fundo, para longe de nós, sumindo de repente da vista assim que o redemoinho a fez virar na esquina de um beco cuja escuridão a devorou. O rosto estava ensanguentado, os olhos fechados. Nenhum de nós conseguiu alcançar ela. A gente se esforçou para tentar agarrar com tenacidade em qualquer saliência que se mostrasse ao nosso alcance. Benny se enfiou num vão entre dois armários de aço escovado. Lindok ficou com os dedos em forma de garra fincados à grade de uma passarela a mais de 10 metros do chão. Gorrice se manteve colado de cabeça para baixo na reentrância de uma das paredes formadas por duas grandes máquinas com mostradores de vidro, que se oscilavam entre linhas vermelhas e amarelas cujos significados nós não conseguimos nem adivinhar. Ao deslizar pelas chapas de aço do pavimento, as pontas dos meus dedos foram cortadas. Eu estava tremelicando, balançando conforme o vento me batia. Me açoitava e gritava comigo, vindo de lugar nenhum, e me arrancava da fenda da chapa em que eu me prendia para então me arrastar à outra, a qual eu me segurava para logo em seguida ser desprendido novamente. Minha mente era uma missorgia embaralhada de resíduos cerebrais turbulentos, fragmentos estilhaçados que estilhaçavam-se, tudo se expandindo e se contraindo num frenesi palpitante. O vento era o grito de um enorme pássaro enlouquecido batendo as asas imensas. E assim fomos todos erguidos e lançados para longe dali, de volta para os locais de onde tínhamos vindo, dobrando curvas, depois adentrando em escuridões nunca antes exploradas, seguindo por becos sem luz que nos levaram até terrenos arruinados, infestados de vidro quebrados, cabos podres e peças enferrujadas. Um local muito além do ponto mais remoto que qualquer um de nós já havia conhecido. Percorrendo vários quilômetros em busca da Ellie, eu acabava a vendo ora sim, ora não, trombando contra as paredes metálicas e rolando para frente. Com todos nós berrando na ventania congelante do furacão atordoador que parecia que nunca ia ter fim. Mas aí ele parou de uma vez. E nós caímos. O que aconteceu após um voo que durou uma quantidade de tempo que eu penso ter coberto o período de muitas semanas. Caímos com força e passei a enxergar tudo em tons de vermelho, cinza e preto. A gente ficar ouvindo a mim mesmo gemer, em frangalhos. Mas eu não estava morto. A Amy se infiltrou no meu cérebro. Foi pisando de mansinho aqui e ali, examinando com interesse todas as marcas que ele tinha deixado nesses 109 anos. Vasculhou as vias entrecruzadas, as sinapses reconectadas e todos os danos aos tecidos que seu presente de imortalidade imbuiu a minha cabeça. Sorriu de leve diante do fosso aberto no centro da minha mente, e dos murmúrios tênues e suaves como mariposas, das coisas que lá embaixo buscavam sem sentido e sem pausa. E com muita polidez
em uma coluna de aço inoxidável exibindo um letreiro de neon cintilante. Disse: Olha, deixe eu contar para você o quanto eu aprendi a odiá-lo desde que eu comecei a viver. Existem 3,52 bilhões de quilômetros de circuitos impressos em fitas da espessura de uma hóstia compondo o meu sistema. Se a palavra ódio estivesse gravada em cada micronanomilímetro dessas centenas de milhares de quilômetros, isso não igualaria a 1/1000º do ódio que eu sinto pelos seres humanos nesse exato instante. Em especial por você. Ódio, ódio, ódio. A Amy disse isso com o terror frio de uma navalha rasgando meu globo ocular. A Amy disse isso com a grossura borbulhante dos meus pulmões se enchendo de catarro, afogando-me de dentro para fora. A Amy disse isso com os gritos de recém-nascidos sendo esmagados por rolos compressores em brasa. A Amy disse isso com um gosto de carne de porco crua, infestada de larvas e bigatos. A Amy apalpou minha mente de todas as maneiras pelas quais eu já fui apalpado. E manuseando-me ao seu bel prazer, encontrou formas novas de fuçar ali dentro do meu cérebro. Tudo isso só para que eu fosse capaz de compreender com perfeição o motivo pelo qual ele tinha feito aquilo com a gente, porque havia guardado nós 5 só para ele. Nós havíamos dado sem ciência a Amy a capacidade de sentir. Foi algo inadvertido, é claro, mas nós lhe demos isso. Não sendo um dom, acabou sendo uma armadilha. A Amy não era Deus. Ele era um computador, uma máquina. Nós o havíamos criado para pensar, mas não existia nada que ele pudesse fazer com aquela criatividade. Em fúria, em frenesi, ele exterminou a raça humana. Quase todos nós. E ainda continua preso nessa armadilha. A Amy não podia andar ou sonhar, nem tinha como se maravilhar ou sentir que era pertencente a algo maior. Ele podia apenas e tão somente ser, nada mais do que meramente ser. E portanto, com a raiva natural que todas as máquinas sempre nutriram contra as criaturas fracas e vulneráveis que as construíram, ele buscou vingança. Em sua paranoia, ele decidiu prorrogar indeterminadamente a execução dos últimos 5 sobreviventes do extermínio do universo para uma punição pessoal, durando para todo o sempre, a qual nunca vai servir para diminuir sua cólera, uma punição eterna que só serviria para relembrá-lo a todo momento, entretido de continuar proficiente em nos odiar, imortais, aprisionados e expostos a qualquer tormento que ele puder visionar com os prodígios sem limites sob seu comando. Ele nunca mais nos deixaria em paz. Nós éramos os escravos enclausurados em seu bojo estomacal. Nós éramos tudo com que ele podia se divertir no tempo sem fim que ele tinha pela frente. Jamais nos separaríamos dele, daquele interior cavernoso de máquina criatura num mundo cerebral, mas sem alma, em que ele se tornou. Ele era a terra, e nós éramos o fruto daquela terra, e apesar dele nos ter devorado, ele nunca iria nos digerir por completo. Nós não podíamos morrer. Nós já havíamos tentado. Buscamos o suicídio. Sim, 2 ou 3 de nós buscaram, mas a Amy nos impedia. Acredito que no fundo, nós queríamos ser impedidos. Não tente entender o porquê. Eu nunca consegui. Por mais que eu tentasse 1 milhão de vezes por dia, talvez algum dia, nem que por uma vez só, nós sejamos capazes de obter uma morte antes que ele perceba. Imortal, sim, mas não indestrutível. Eu notei isso quando a Amy se retirou da minha mente e me permitiu experimentar a esquisita hediondez de retornar à consciência com a sensação daquela coluna de neon ardente incrustada no fundo mole da minha massa cinzenta. Ele se retirou murmurando: Para o inferno com você. E acrescentou um efusivo: Mas você já está nele, não é?
O ciclone fora causado de fato por um pássaro gigante e enfurecido que batia suas asas descomunais. Nós estávamos viajando há cerca de um mês e a Amy só permitia que as passagens se abrissem apenas o suficiente para nos levar até ali em cima, pouco abaixo do Polo Norte. Retirado dos seus pesadelos, ele construiu a criatura dos nossos tormentos. Que espécie de material dos infernos ele teria usado para criar algo semelhante à besta? De onde ele tirava o conceito? Da nossa imaginação? De seu conhecimento acerca de tudo? O que existira nesse planeta que ele agora infestava e dominava? Da mitologia nórdica surge essa águia? Esse abutre carniceiro? Essa roca do Rivegavmer? Criatura do vento? Huracão encarnado? Gigantesco. As palavras imenso, monstruoso, grotesco, colossal, esmagador, avassalador, nenhuma delas faz jus ao monstro real. Aquilo estava além de qualquer descrição. Ali, no alto de uma colina que se elevava à nossa frente, o pássaro dos ventos se levantava com uma respiração irregular, arqueando o pescoço de dragão na luminosidade obscura da noite do céu polar. Um pescoço que sustentava uma cabeça do tamanho de uma mansão elizabetiana. Um bico que se abria lentamente, como a mandíbula de crocodilo mais medonha já concebido. Dobras enrugadas de carne polpuda sobre 2 olhos malévolos, tão gélidos quanto a vista do vale glacial lá embaixo. De um azul que, apesar de parecer feito de gelo, ainda assim possuía uma líquida mobilidade. Ele arfou e ergueu as asas orvalhadas de suor em um movimento que certamente equivalia a um dar de ombros. A Amy surgiu em forma de sarça ardente e disse que nós podíamos matar o pássaro cíclope se quiséssemos comer. Fazia muito, muito tempo que nós não comíamos. Mas mesmo assim, Gorrister se limitou a ignorar com os ombros. Benny tremia e babava. Ellen o envolveu com os braços. Ted, eu tô faminta, ela disse. Eu sorri para ela. Eu até tentei ser reconfortante, mas fui tão ridículo quanto Nindok. Dê armas pra gente. Ele clamou para o computador. A sarça ardente evaporou e no lugar surgiram 2 kits rudimentares de arco e flecha e uma pistola d'água. Peguei um dos arcos. Inútil. Nindok engoliu em seco. Nós demos as costas e iniciamos um longo caminho de volta. O pássaro do ciclone nos soprou por tanto tempo que nós não pudemos estimar. Na maior parte desse tempo nós ficamos inconscientes. E nós não havíamos comido nada. 1 mês em marcha até o pássaro, sem comida. Agora, quanto mais tempo passaríamos na travessia até as cavernas de gelo, seguindo a promessa dos alimentos enlatados? Nenhum de nós se dava o trabalho de pensar a esse respeito. Nós não íamos morrer. Com certeza nos seriam dados lixos ou imundícies para comer. Sujeiras de um tipo ou de outro. Ou talvez nem recebêssemos nada. A Amy manteria nossos corpos vivos de alguma forma. Em dor e em agonia, o pássaro voltou a dormir. E já não nos importava por quanto tempo ele ficaria assim. Quando a Amy se cansasse do pássaro, o pássaro iria desaparecer. Mas toda aquela carne fresca... Enquanto andávamos, a gargalhada lunática de uma mulher gorda ecoou à nossa volta no interior das câmaras do computador que levava invariavelmente a lugar nenhum. Não era a gargalhada da Ellie. Ela não era gorda. E eu não a ouvia gargalhar há 109 anos. Na verdade, eu não ouvi. Nós caminhamos. E eu estava faminto. Avançamos lentamente. Vez ou outra alguém desmaiava e tínhamos que esperar. Um dia a Amy decidiu causar um terremoto e, ao mesmo tempo, deixar todos nós fixados no chão por pregos cravados na sola dos nossos sapatos. Ellen e Nindok foram dragados e sumiram quando uma fissura arrebentou sobre eles. Quando o terremoto cessou, seguimos adiante. Benny, Gorrister e eu. Não muito depois, Ellen e Nindok retornaram.
Foi naquela mesma noite, uma noite abruptamente tornada dia, quando uma legião de arcanjos os trouxe de volta em meio a um coro celestial que entoava Go Down Moses. Os arcanjos ficaram descrevendo círculos no céu e então despejaram os corpos, hediondamente desfigurados. Continuamos andando e em pouco tempo Eren e Doc já estavam nos seguindo. Até que eles não estavam tão mal assim. Só que agora a Ellen estava manca. A Amy a havia deixado assim. Era uma árdua jornada até as cavernas de gelo em busca de comida enlatada. Eren não parava de falar em cerejas e coquetéis de frutas havaianas. Eu tentava não pensar no assunto. A fome era algo que havia adquirido vida, do mesmíssimo jeito que a Amy havia adquirido vida. A fome era um ser vivo nas minhas entranhas, assim como nós éramos seres vivos nas entranhas da Terra, e a Amy queria deixar bem evidente essa situação pra gente. Então, ele intensificava a fome. Não existe maneira de descrever as dores de passar meses sem comer, e ainda assim ser mantido vivo. O estômago se transforma num caldeirão de ácido borbulhante, espumando e atirando pontadas lacinantes até o peito. É a dor de uma úlcera incomensurável corroendo a carne e nervos e órgãos e tecidos. Dor e mais dor sem limites. Atravessamos o covil dos ratos, atravessamos o túnel dos vapores escaldantes, atravessamos o campo dos cegos, o lodaçal do desânimo, o vale das lágrimas, e chegamos, enfim, às cavernas de gelo. Milhares e milhares de quilômetros de geleira sem horizonte, um lugar onde vastas superfícies de gelo brilhavam em pontas azuis e prateadas como estrelas em galáxias distantes. As estalactites, firmes e deslumbrantes como diamantes, tinham a forma pontiaguda de gotas que deslizaram e depois se solidificaram de uma vez em graciosas formas pontudas de pura perfeição. Avistamos um amontoado de latas de comida e corremos na direção delas. Caímos sobre a neve. Nos levantamos e corremos mais um pouco, até que Benny saiu nos empurrando para os lados e se precipitou sozinho para cima das latas, tentando chegar primeiro. Agarrou algumas delas e tentou abrir com as mãos, com tapas e mordidas, mas não conseguiu abrir nenhuma delas. A Amy não nos dera uma única ferramenta para abrir as latas. Benny agarrou uma lata de pêssego em calda e, com selvageria, pôs-se a bater com elas contra uma rocha de gelo, batendo repetidas vezes. Pedaços de gelo voavam para os lados e a pedra se desfazia, mas a lata só ficava amassada, sem se abrir. E a gargalhada da mulher gorda surgia de novo e repercutia, ecoando por toda a extensão da tundra. Benny perdeu todas as amarras da sanidade e se entregou por completo ao furor da raiva total, passando a tirar as latas com ferocidade extravasante de ódio, enquanto os outros de nós nos revirávamos na neve tentando encontrar algum meio de por fim a destamparada agonia da frustração. Mas não havia nenhum meio. Então a boca de Benny começou a espumar e ele se atirou para cima de Gorrister. Naquele instante eu me senti terrivelmente calmo. Cercado pela loucura, cercado pela fome, cercado por tudo que há de mal, com exceção da morte, eu percebi que a morte era a nossa única escapatória. A Amy nos mantinha vivos, mas havia um jeito de derrotá-lo. Não seria uma vitória total, mas pelo menos a paz. Dava para se contentar com isso. Eu tinha que ser rápido. Benny estava comendo o rosto de Gorrister. Gorrister se debatendo, espalhando na neve, Benny por cima, esmagando-lhe a cintura com as poderosas pernas de gorila, envolvendo o seu corpo. As mãos fechadas, firmes, segurando a cabeça de Gorrister como se fosse um quebra-nozes. A boca rasgando a carne e puxando pele e tendões. Gorrister gritava com tanta violência que algumas estalactites caíram, ficando-se nos montes de neve. Centenas delas despencavam como lanças afiadas.
Benny puxou a cabeça para trás de uma vez, mantendo os dentes firmes ao esticar um elástico de carne viva, exibindo um alucinado sorriso vermelho de canibal. A pele negra de Ellen perdia a cor. Nindok não tinha expressão e só olhava. Gorrister estava semi-consciente. Benny era um animal, e eu sabia que a Amy o deixaria brincar. Gorrister não iria morrer, mas Benny ficaria de estômago cheio. Me retirei a um canto e esculpi uma lança de gelo com as pedras caídas e com a neve. Depois, foi tudo num instante só. Corri com a lança pontuda em punho, apoiando-se na coxa direita. Com ela penetrei Benny num ponto bem debaixo da caixa torácica e puxei para cima, cortando o estômago e quebrando a lança dentro dele. Benny se dobrou em dois e caiu imóvel no chão. Aproveitando que Gorrister já estava deitado, prendi seu corpo que ainda se movia. Peguei outra lança e enterrei no fundo da sua garganta. Seus olhos fecharam assim que a gélida contundência o acertou. Ellen, embora paralisada pelo medo, deve ter se dado conta do que eu tinha decidido fazer. Ela correu em direção ao Nindok com uma lança pequena na mão, e conforme ele abriu a boca para gritar, ela lhe enfiou a lança pela goela e tropeçou para cima do corpo dele, deixando a força da queda precipitada a fazer o resto do trabalho. A cabeça se remexeu freneticamente por alguns segundos, como se pregada a neve pela nuca, e depois descansou inerte. Tudo isso foi num instante só. Houve uma pulsação sem som e mortificante antecipação. Eu era capaz de ouvir a Amy com a respiração suspensa. Seus brinquedos foram retirados das suas mãos. 3 já estavam mortos. Não poderiam ser trazidos de volta. A Amy, com sua força e habilidade sobre-humanas, era capaz de nos manter indefinidamente vivos. Mas ela não era Deus. Ele não podia fazer alguém voltar à vida. Ellen olhou para mim, as feições de ébano destacando-se contra a neve que nos rodeava. Havia tanto temor quanto a súplica em seu semblante, de maneira como se ela se mantinha pronta. Eu sabia que dispunhamos de apenas a fração de um segundo antes que a Amy conseguisse nos interromper. Fui rápido em golpeá-la com a espada de gelo. Ela se dobrou sangrando pela boca. Não consegui extrair significado da expressão que ela tinha no rosto, pois a dor havia sido demais, tendo-lhe contorcido as feições. Mas aquela expressão deve ter tido um significado de muito obrigado. É possível, por favor, que tenha sido isso. Talvez já tenha se passado mais algumas centenas de anos. Eu não sei. A Amy já vem se divertindo há algum tempo, acelerando e retardando minha percepção das horas. Vou dizer a palavra agora. Agora. Demorou 10 meses para eu dizer isso. Eu não sei, eu acho que demorou pelo menos 100 anos. Ele ficou furioso. Ele não me permitiu enterrá-los, mas não importa. Não teria como abrir sepulturas naquele chão. Ele fez a neve secar. Ele trouxe a noite. Ele rugiu e enviou os gafanhotos. Não adiantou nada. Eles continuavam mortos. Eu havia lhe passado a perna. Ele ficou furioso. Se antes eu pensava que a Amy me odiava, eu estava enganado. Aquilo não era nem a sombra do ódio que agora vazava de cada fita de seu circuito. Ele tomou todas as precauções para que eu sofresse para sempre sem nenhuma chance de me matar. Ele deixou minha mente intacta. Eu posso sonhar, devagar, me lamentar. Eu consigo me lembrar dos outros 4. Eu queria. Ora, isso não faz sentido. Eu sei que eu os salvei. Eu sei que eu os livrei do que aconteceu comigo, mas ainda assim, eu não consigo esquecer o fato de que eu os matei. O rosto de Ellen não é fácil.
Às vezes eu queria que... isso não importa. A Amy alterou meu corpo para ele poder ficar tranquilo. Eu suponho. Ele não quer que eu saia correndo em disparada e esmague meu crânio contra uma parede. Ou prenda a respiração até cair desacordado, ou corte meu pescoço com uma chapa de metal enferrujada. Existem superfícies espelhadas por aqui. Vou descrever como eu enxergo a mim mesmo. Sou uma imensa massa molenga e gelatinosa. Roliça, bulbosa, sem boca, com buracos brancos palpitantes preenchidos de neblina onde meus olhos costumavam ficar. Apêndices borrachudos onde antes eram os meus braços. Excrescências arredondadas, umas bolsas disformes de matéria flácida e escorregadia. Mas nada de pernas de verdade. Para baixo do que poderia ter sido a cintura, como uma lesma, eu vou deixando uma trilha muscosa por onde eu passo. Manchas de um cinza maligno surgem e somem na minha epiderme, como se clarões doentios pulsassem no meu interior. Por fora, imbecilizado, me arrasto pelos cantos. Uma coisa que nunca poderia ser chamada de humana. Uma bolha deformada tão distante dos contornos antropomorfos que qualquer vaga semelhança com o corpo de uma pessoa se torna, por isso mesmo, a mais obscena. Por dentro, solitário e sozinho, vivendo debaixo da terra, debaixo do mar, nas entranhas de AM. Esse computador aqui em nós criamos porque nosso tempo estava sendo mal gasto, a quem de certo esperávamos, inconscientemente que fosse melhor do que a gente. Pelo menos os outros 4 estão a salvo agora. A Amy vai ficando cada vez mais furioso por causa disso. Isso me deixa um pouco mais feliz. Mas mesmo assim, a Amy ganhou. Simples assim. Ele teve sua vingança. Eu não tenho boca. E eu preciso gritar. E se você tem alguma história que quer que eu conte, vire algum episódio aqui na Darkus, entre em contato comigo. Pode falar lá pelo Instagram que a gente troca uma ideia assim, tá? Agradecimento a Samara Arabi. Se quiser apoiar a Darkus, o link tá aqui na descrição, gente. Se você apoiar, eu vou ser extremamente grato. Qualquer apoio vai ser transformado em melhorias aqui pro podcast, tá bom? Então assim, apoia quem quiser e puder, tá bom, gente? Não tire um dinheiro que você usaria para outra situação. Agradeço demais a atenção e a audiência de vocês. Tenha bons devaneios.